Os reclamadores profissionais e a ausência de vida interior. Você conhece alguém que reclama sempre do mesmo problema há anos? A história muda nos detalhes, mas no fundo é sempre a mesma. E, curiosamente, nada nunca se resolve. Talvez essa pessoa não esteja de fato buscando uma solução. Talvez ela esteja apenas mantendo um hábito: reclamar. Veja, existe uma grande diferença entre a pessoa que fala para resolver um problema e a pessoa que fala apenas para continuar como está. À primeira vista, os dois parecem iguais. Ambos desabafam, ambos se queixam. Mas com o tempo, uma diferença fica evidente. Um muda de vida, o outro apenas de ouvinte. Há pessoas que dividem fatos da própria vida com os outros na intenção de ouvir algo que possa ajudá-las a encontrar uma solução que, porventura, esteja fora de seu campo de visão. Falar nesses casos é um gesto de abertura. Quem compartilha o problema espera descobrir um caminho, receber um conselho ou enxergar a situação sob uma nova perspectiva. Mas há outras pessoas que passam a vida inteira dividindo, entre aspas, o mesmo problema com diferentes pessoas ano após ano, sem mover um único dedo para mudar a situação. Sabe aquelas mulheres que passam a vida inteira reclamando do marido? Aqueles adultos que passam toda a existência reclamando dos pais? Os homens que vivem reclamando da dificuldade financeira? Pois é, esses são os reclamadores profissionais. Para essas pessoas, o problema não é um obstáculo a ser vencido, e a conversa não é uma busca por solução. O problema torna-se a própria vida da pessoa, e a conversa não passa de um hábito constante de reclamar. Nesse tipo de comportamento, a fala deixa de ser instrumento de reflexão e passa a funcionar apenas como descarga emocional. Reclamar traz um alívio momentâneo, como se parte do peso tivesse sido retirada dos ombros. O problema, porém, continua exatamente onde sempre esteve, intacto. O alívio dura pouco, logo surge a necessidade de repetir o ciclo, contar novamente a história, reviver a indignação, buscar mais um ouvido disposto a escutar. O curioso é que essas reclamações quase sempre são dirigidas a pessoas que não têm culpa pelo que está acontecendo, nem poder real para resolver a situação. Amigos, colegas ou familiares acabam se transformando em depósitos involuntários de frustração. O fardo já é pesado para quem o carrega, mas o reclamador profissional, sem perceber, distribui parte desse peso a quem está por perto. Falar muito sobre um problema também cria uma curiosa ilusão de ação. A indignação, o desabafo e a repetição da história dão a sensação de que algo está sendo feito. No entanto, nenhuma decisão concreta é tomada. A energia que poderia ser usada para mudar a situação é gasta inteiramente na narrativa da própria insatisfação. Com o passar do tempo, algo ainda mais profundo acontece. Ser reclamador passa a fazer parte da própria identidade da pessoa. A queixa deixa de ser apenas uma reação circunstancial e torna-se um traço permanente de personalidade. A pessoa acostuma-se tanto a viver em torno do problema que já não sabe mais existir fora dele. O sofrimento torna-se uma espécie de roteiro repetido. Reclamar passa a ser quase sempre um modo de estar no mundo. Por trás desse comportamento, muitas vezes existe um medo silencioso. Agir
exige responsabilidade, exige risco, exige a possibilidade de falhar e desfazer laços. Reclamar, por outro lado, é seguro. Enquanto o problema permanece no campo da conversa, a pessoa pode continuar culpando circunstâncias, pessoas ou o destino. Assim, o que poderia ser um obstáculo passageiro transforma-se numa espécie de identidade permanente. Em muitos casos, essa reclamação constante funciona também como forma de obter atenção e validação. Enquanto alguém escuta, consola ou concorda, a pessoa sente que sua dor está sendo reconhecida. O problema é que essa dinâmica transforma os relacionamentos em espaços de drenagem emocional. O resultado disso é pesado para todos. Quem reclama permanece preso ao problema e quem escuta acaba carregando um peso que não lhe pertence. No fundo, esse comportamento revela, na maioria das vezes, uma ausência de vida interior. Quem possui uma vida interior mais desenvolvida tende a refletir sobre si mesmo, examinar a própria responsabilidade, buscar compreender melhor as situações e, pouco a pouco, transformar a experiência em aprendizado. E, quando não é possível mudar a situação, mudar a si mesmo. Já quando essa dimensão interior é frágil ou pouco cultivada, o indivíduo permanece preso ao nível imediato da reação. Sente, reclama, repete, mas dificilmente aprofunda ou transforma. Quando não se domina a linguagem, tem-se como consequência natural o empobrecimento do discurso. A pessoa torna-se repetitiva, monotemática e cansativa. Gira sempre em torno dos mesmos assuntos, das mesmas queixas, das mesmas histórias. E, não raro, acaba abraçando um problema não apenas por incapacidade de resolvê-lo, mas, sobretudo, porque ele se torna sua principal fonte de assunto, uma forma de sustentar conversas, ainda que à custa da própria estagnação. Inconscientemente, é como se dissesse a si mesma: se eu resolver este problema, sobre o que falarei? O que restará de mim nas conversas com os outros? Assim, aquilo que deveria ser transitório torna-se permanente, não exatamente por falta de saída, mas por falta de linguagem para ir além. Esse é o poder libertador da linguagem, para aqueles que a dominam, obviamente. É a linguagem que permite revisitar o passado com lucidez, em vez de apenas revivê-lo emocionalmente. E também projetar o futuro com intenção, em vez de apenas repeti-lo por inércia. Por isso, o domínio da linguagem não é um luxo intelectual, é uma ferramenta de orientação na realidade. Dominar a linguagem evita todo esse ciclo, porque muda a qualidade do nosso pensamento e, consequentemente, da nossa ação. Quando a linguagem é pobre, a experiência também fica pobre. A pessoa sente muito, mas entende pouco. Mistura emoções, interpretações e fatos como se fossem a mesma coisa. Por isso, repete, porque não consegue diferenciar, organizar nem aprofundar o que vive. Já quem desenvolve a linguagem passa a fazer distinções essenciais. Consegue separar o que aconteceu do que sentiu, distinguir problema de narrativa, identificar causas, consequências e responsabilidades. E isso muda tudo, porque um problema bem nomeado deixa de ser um bloco confuso
passa a ser algo específico, e aquilo que é específico pode ser enfrentado. Além disso, o domínio da linguagem amplia o repertório de pensamento. A pessoa deixa de depender sempre das mesmas histórias e das mesmas queixas para se expressar. Ela passa a ter outras formas de participar de uma conversa, ideias, análises, perguntas, interpretações. Ou seja, ela não precisa mais usar um problema como assunto. Isso também reduz aquele medo implícito de ficar sem ter o que dizer. Quando alguém sabe pensar e se expressar, qualquer experiência, até mesmo banal, pode se tornar interessante porque é bem elaborada. Outro ponto decisivo: a linguagem permite distanciamento. Em vez de apenas reviver o problema ao falar dele, a pessoa consegue observá-lo, coloca em palavras, organiza, reinterpreta. E esse pequeno afastamento já é o começo da liberdade, porque quem só sente está preso à experiência, mas quem consegue descrevê-la começa a se separar dela. No fim, dominar a linguagem não é apenas falar melhor, é pensar melhor, perceber melhor e escolher melhor. E isso quebra o ciclo da repetição, porque a pessoa deixa de girar em torno de um problema e passa a agir sobre ele.